Alô, som. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Como a Giovana demorou 17 minutos para dar o aviso, então nós vamos deixar a pressa para o final hoje, tá? Nós vamos já direto no estudo, tá bom? Faço minha as palavras da Giovana, toda a equipe que esteve trabalhando em vários setores diferentes, tanto aquelas pessoas que foram patrocinadores, os trabalhadores que foram trabalhar, ou qualquer outra pessoa que de uma forma ou de outra deram apoio para que a festa acontecesse. A gente precisa trabalhar sempre em conjunto, né? Essa solidariedade ajuda muita gente, tá bom? Muito obrigado mesmo. E vamos em frente com as nossas promoções, com os nossos eventos, a construção de vento em polpa, conseguindo aí traçar os objetivos, concluir os objetivos. A nossa meta, talvez eu esteja sendo otimista demais, não sei, mas a nossa meta é até dezembro, as salinhas, tanto a parte de cima como a parte de baixo, está tudo pronto. Já tudo pronto já, tá? E aí em janeiro a gente já começar a usar alguma coisa, né? A mediúnica, a sala de atendimento, algumas salas já começar a funcionar, né? Ainda que precariamente, porque a gente vai ter que pôr um portão provisório, né? Para não ficar aberto. Não adianta pôr um portão agora, porque ainda tem que fazer o salão, aquela coisa toda, mas já dá para a gente começar a utilizar, certo? Muito bem. Hoje nós vamos ver a terceira e última parte sobre autodefesa psíquica. E nós guardamos assim a parte mais simples, a parte mais fácil para hoje. Hoje todos os itens que a gente vai falar aqui são todos muito do dia a dia. São questões corriqueiras que às vezes nos passa desapercebido, mas que são extremamente importantes no que diz respeito à influência espiritual. Uma coisa legal da gente dizer, para a gente começar. Outro dia eu estava vendo um vídeo muito simples, mas muito interessante. Havia, como sempre há, né, uma criança na sala, crianças aí entre 6 a 7 anos, 8 anos talvez. Havia uma criança na sala que sempre assim, por ser tímida, por ser mais acanhada, por ser, entre aspas, meio bobinha, era de todos os alunos da sala o que sofria mais bullying, o que era deixado para trás, se iam aprontar alguma coisa, aprontavam com ele, aquela coisa toda. Eu não sei se vocês lembram, na minha época de escola, primeira série, segunda série, terceira série, tinha aquela proposta da professora assim, na sexta-feira, se todo mundo se comportar, sai meia hora mais cedo para brincar. Não tinha isso? Né? Sai meia hora mais cedo para brincar. Né? Então a gente ficava na expectativa para sair para brincar. E a professora, nessa sala de aula, pegou esse menino e disse assim para as demais crianças: olha, é o seguinte, vocês bagunçaram um pouco, não sei se eu vou deixar vocês saírem para brincar. Então vou fazer o seguinte, eu vou chamar um aluno aqui e eu vou pegar bastante papéis e deixar aqui tudo dobrado. Se o aluno pegar, tirar o papel que está em branco, sorte para vocês, todo mundo sai para brincar. E chamou justamente o menino, esse que sofre bullying, esse que fica mais de canto e tudo mais. E quando chamou o menino, os outros já começaram a torcer por ele. Não, vai lá, você vai conseguir, vai lá. Já mudou um pouco a configuração, incentivando ele, vai lá. E o menino, meio tímido, foi e puxou um papel. Puxou o papel, quando ele abriu, o papel em branco. Aí o menino foi abraçado, fizeram carinho nele, ficaram felizes com ele, né? Aquele dia foi diferente. E foram brincar. Mas aí, quando a professora foi jogar os papéis no lixo, que as crianças já tinham saído, todos estavam em branco. Todos estavam em branco. Isso é acolhimento, isso é carinho, isso é sensibilidade para perceber as limitações, as dificuldades do outro e poder ajudar. E eu lembrei dessa historinha bem singela para dizer que é exatamente assim que os benfeitores fazem conosco. É exatamente desse jeito. Nunca, em tempo algum, de forma alguma, nos falta proteção espiritual. Não existe esta possibilidade. Se você, em algum momento da vida, sei lá, um momento mais difícil, um momento mais complicado, um momento mais desafiador, você tiver a sensação
que você está sem proteção, acredite, é apenas uma sensação. Isto não é real. A maior parte das vezes, o que acontece, e nós já pontuamos isso nos outros dois estudos, é que nos falta a percepção da ajuda que nós estamos recebendo. Nós pedimos, mas não fazemos silêncio interior para ouvir os Espíritos nos falando o que a gente precisa ouvir. Então, o bloqueio, a surdez espiritual é nossa. Não é que os Espíritos não falem, mas é aquela velha história. Se nós não estamos na frequência, se nós não estamos sintonizados, não há como captar. Ainda que eu faça uma prece, ainda que eu peça ajuda, mas eu estou num dia ou numa semana com uma tremenda irritabilidade, eu estou chateado, eu estou nervoso, eu estou com o meu pensamento parece uma britadeira, ele não para de pensar. É óbvio que o seu anjo da guarda pode dizer 1000 coisas para você, você não vai ouvir nunca. E aí depois você vai dizer assim, mas eu orei, e nem para o meu anjo da guarda me soprar alguma coisa. Ele soprou. Ele falou. Ele gritou, mas você não pôde ouvir, certo? Então assim, só para a gente começar o estudo, tendo essa certeza que nunca nos faltará proteção espiritual, tá certo? Vamos lá então para o primeiro ponto. O medo exagerado é uma porta aberta para as energias ruins. Então, assim, só para a gente concluir esse raciocínio do medo que nós fizemos na última terapia. Eu separei lá outro dia, na clínica, e eu estava trabalhando com um cliente, uma coisa muito interessante. Vou compartilhar com vocês, para fazer uma dinâmica. Tem um autor, ele é americano, e ele escreveu um livro, Como Vencer os Seus Medos. E nesse livro, como ele já é psicoterapeuta há muitas décadas, ele fez uma pesquisa. Quais são os medos mais comuns? Ele coloca no livro assim, os 7 fantasmas do medo. E na verdade, ele coloca nas entrevistas, centenas e milhares de entrevistas que ele fez, ele separou os 7 medos mais comuns. E aí ele vai trabalhando esses 7 medos no livro. Aí vamos fazer o seguinte, para vocês pensarem. Eu vou ler aqui os 7 medos, e aí vocês destaquem 2 que vocês têm desses 7. Talvez não tenham nenhum, talvez tenham 7. Se tiver os 7 é um problema mais sério, mais grave. Tá? Só para a gente refletir, não precisa falar em voz alta. Primeiro medo. Medo de ficar pobre, medo de críticas, medo de doença, medo de perder um grande amor, medo de perder a liberdade, medo da velhice e medo de morrer. Eu vou repetir. Medo de ficar pobre, medo de críticas, medo de doença, medo de perder um grande amor, medo de perder a liberdade, medo da velhice e medo de morrer. Desses 7, pensa aí 2 que você tem. Certo? 3? Quem deu mais de 2? Não precisa falar qual é. Quem deu mais de 2? Erga a mão aí, pra gente ver. É bastante. É bastante. Eu já vou desqualificar um para ajudar vocês. Já vou desqualificar um. Não tem muita lógica o medo de perder um grande amor. Por 2 motivos. Tem 2 linhas de pensamento que a gente pode fazer. Primeiro, se é um grande amor, não se perde. Permanece. Agora, se a tua ideia de perder é no sentido de posse, aí é uma bobagem maior. Porque se nada é seu, inclusive a pessoa que está com você, não tem como você perder aquilo que você não tem. Vocês concordam? Aliás, assim, quando você diz que perdeu dinheiro, perdeu um patrimônio, perdeu a pessoa que você amava, esse perder é uma força de expressão. Porque se não lhe pertencia, se todos nós, tudo que supostamente temos,
é para o nosso usufruto. E quando nós desencarnamos, nós não levamos, muita pouca coisa é teu de verdade. Suas virtudes, suas amizades. Pronto, aí tem duas coisas que você tem. Isso é seu. As virtudes que você adquiriu e as amizades que você conquistou, isso realmente é um patrimônio seu. De resto, mesmo as pessoas não lhe pertencem. Então, quando você faz essas duas análises sobre o medo de perder um grande amor, aí assim, a gente já pode deixar isso de lado. Me parece que talvez, não sei aqui, mas o medo de morrer seja um dos mais presentes, né? Vai, vamos tentar. Quem é que tem medo de morrer? Erga a mão. É, bastante gente. Bastante gente. Em um dos temas, em um dos temas que eu vou abordar, não em Aracaju, mas em Itapetinga, um dos temas fala sobre isso. O espírita não tem medo da morte, vírgula. Então, se eu tenho medo da morte, eu não sou espírita? Olha que pergunta legal. É, no mínimo, uma pergunta para reflexão. Olha só. Teoricamente, o espírita não tem medo da morte, porque nós divulgamos aos quatro ventos a sobrevivência da alma. Nós batemos no peito e dizemos, não, nós somos imortais. A morte não existe, não é isso que o espírita fala? Ah, mas eu tenho medo da morte. Bom, então você não é espírita. Se o espírita não tem medo da morte. E aí, como é que a gente explica isso? Bom, aí quando eu explicar em Tapitinga, aí depois eu conto para vocês, tá? Não vou fazer essa... não vou dar esse furo, não vou contar para vocês, eu não vou participar do evento de jeito nenhum. Ah, mas já tem uma resposta? Tem. Nós já preparamos o tema já está preparado, tem sim, mas não vou contar para vocês. Tudo tem. Vamos pensar, vamos fazer um outro raciocínio. Muita gente, e isso é compreensível, não tem medo exatamente de morrer, porque a pessoa não tem dúvida de que a vida continua. O medo não é esse. O medo é o processo em si. Sim? Aguinaldo, e a gente deveria ter medo disso? Não, disso não. Vamos pensar. Se você for lá na pergunta 163 do Livro dos Espíritos, a Kardec pergunta assim, quando a alma deixa o corpo, ela toma consciência imediatamente de si mesma? Resposta, imediatamente não. A alma pode sofrer uma perturbação. Na pergunta 164, os espíritos esclarecem a Kardec que essa perturbação não é igual para todo mundo. Pronto, não é igual para todo mundo. E no comentário da resposta 165, e é aí que o bicho pega, né? Até aqui foi mais ou menos. Olha, o espírito pode ter uma perturbação, a perturbação não é igual para todo mundo. E aí no comentário da 165 é dito assim, esta perturbação pode durar algumas horas, alguns dias, alguns meses ou alguns anos. Mas é que está o detalhe. O problema não é tecnicamente a morte, mas a vida que se viveu. Porque nós também estamos sabendo, isso não é novidade, que o que pode dificultar o nosso desenlace, o que pode gerar essa perturbação, essa dificuldade no mundo espiritual, está ligado ao tipo de vida que nós vivemos. Concordam? Então vamos pegar um exemplo bem simples, bem bobo até. Se eu sou uma pessoa extremamente apegada aos bens materiais, se eu sou uma pessoa que coloca o dinheiro em primeiro lugar, se eu sou uma pessoa que trabalha dia e noite para ir acumulando 5 casas, 6 casas, muito carro, patrimônio, dinheiro na conta, morri. É óbvio que eu vou entrar numa perturbação. Porque a hora que eu começar a me dar conta de que eu deixei o corpo, para mim vai ser muito difícil deixar esse dinheiro todo. Porque na minha cabeça, por conta da minha ambição, é meu. Como assim não é mais meu? Pronto, está aí a perturbação. Não necessariamente por causa do fenômeno da morte, mas por conta do modelo que eu vivi. Deu para entender? Então, é isso.
Vamos pegar uma outra situação que pode gerar perturbação. Imagine uma pessoa, até eu estava lendo ontem, recapitulando, porque eu quero contar essa história lá em Aracaju, do livro Voltei, que é fantástico. O irmão Jacó, que foi espírita, que foi dirigente espírita e principalmente foi doutrinador, né? E aí ele desencarnou, viveu lá os seus perrengues, teve lá a sua dificuldade, né? Não se perturbou, teve uma consciência quase que imediata na desencarnação, até que ele não teve uma ideia muito feliz. Eis que eles vão ajudar lá uma situação, e os benfeitores vão com ele, e ele reconhece o obsessor. O obsessor está lá assediando, está lá perturbando uma pessoa, e ele diz assim, nossa, mas aquele obsessor ali, eu conheço ele, eu dialoguei com ele lá no centro, quando eu era doutrinador, será que eu não posso tentar aqui? Quem sabe eu desencarnado? E aí ele foi para a aventura, né? Isso ele conta no livro, A Psicografia de Chico Xavier. Ele conta que chegou para o espírito com a melhor das boas vontades. Ó, meu irmão. Aí o espírito olhou, reconheceu ele e disse assim, mas Jacó, até aqui você vem me encher? Não bastava você me encher lá no centro das suas conversas, aqui também, depois de morto, você continua me enchendo? Ele disse, não, mas é que eu quero te trazer luz. Aí foi a pancada. O espírito disse, que luz? Eu não vejo luz em você. Como é que você quer dar aquilo que você não tem? Aí ele retrucou, mas meu irmão, eu falo em nome da caridade. E ele disse, qual caridade? Você sempre foi uma pessoa áspera, você foi uma pessoa negligente, você foi uma pessoa amante do dinheiro, você nunca foi uma pessoa cordial, você nunca foi gentil com ninguém. Que tipo de caridade que você está falando? E aí a conversa foi ficando muito difícil e o Jacó teve ali uma experiência muito ruim por conta do estilo de vida que ele levou. Então, a preocupação com a morte tem a ver com isso. Me parece, demorando um pouquinho mais nessa questão, que eu acho que chamou a atenção de bastante gente, me parece que também uma das mais comuns, eu acho que é o medo da doença física, de perder a saúde, né? Não sei, eu acho isso a depender da enfermidade, a depender do que você perde de autonomia, é uma coisa complicada. A autonomia é essa que você pode perder também na velhice, né? A autonomia é essa que você pode perder na velhice. E assim, a grande pergunta é, Aguinaldo, mas então o que a gente tem que passar, a gente vai passar. Porque outro dia a pessoa me perguntou assim, Aguinaldo, será que eu posso fazer prece para pedir um negócio? Digo, eu não sei, depende do negócio que você está pedindo, eu vou lá saber. Você vai ter que falar um negócio para te dizer se você pode pedir um negócio ou você não pode pedir um negócio. Eu disse, não, eu oro muito para Deus para morrer de repente. Quando eu envelhecer, que eu tiver velhinha, que eu já estiver andando de bengala, que eu começar a dar trabalho para os outros, eu quero que Deus me leve, morro dormindo. Eu posso pedir isso? Pessoal, pedir, a gente pode pedir qualquer coisa, né? Pedir a gente pede. Agora, se vai ser atendido, aí é outra história. Então vamos pensar assim, tem duas questões no Livro dos Espíritos que parece que elas são contraditórias, mas elas não são. Porque se você for lá na pergunta 843, Allan Kardec vai perguntar se o homem tem livre-arbítrio. E os espíritos respondem, sim, se ele tem liberdade de pensar, ele tem liberdade de agir. Se o homem não tivesse livre-arbítrio, ele seria uma máquina. 843. Agora, se você for na pergunta 851, Allan Kardec pergunta se existe uma fatalidade dos acontecimentos da vida. E eles respondem que existe. Aí parece que essas duas respostas entram em choque. Ué, mas tem livre-arbítrio ou é fatalidade? Mas os benfeitores esclarecem, dizendo que a fatalidade, ela ocorre por quê? Quando você vai viver experiências aqui na Terra, você vai viver ou experiências que você precisa viver, que lhe são impostas, até pelos processos de expiação, os processos kármicos, e aí você não tem como fugir a isso, de certa forma é uma fatalidade, ou quando você tem consciência que precisa evoluir, então você escolhe determinadas provas, o que também não deixa de ser uma fatalidade, já que foi uma escolha sua. Só que nesse emaranhado é que entra o seu livre-arbítrio. O que é que isto quer dizer? Que não existem favorecimentos
apadrinhamentos, muito menos injustiças nas leis de Deus. Você pode pedir o que é que vai ser avaliado para determinar se você vai ser atendido ou não. Ora, como foi o seu percurso? Como foi a sua caminhada aqui na Terra? Então vamos imaginar assim. Não quer dizer exatamente que isso vai acontecer dessa forma. A Márcia tem o seguinte perfil. Não tem não, viu, Márcia? É fictício, tá? Deixa eu deixar a série descansar um pouquinho. A Márcia é arrogante, a Márcia é petulante, mas principalmente a Márcia é muito orgulhosa. Pedir ajuda aos outros? De jeito nenhum. Pedir favores para as pessoas? Imagina. De jeito nenhum. Ela morre, mas não pede. E ela vai vivendo assim, vai vivendo assim. Bom, convenhamos que a Márcia já está com seus 75 anos. Não hoje, na história que eu estou contando. Hoje ela ainda tem 23. E ela está já com seus 75 anos e continua no mesmo padrão, orgulhosa, petulante. Vocês não acham que a Márcia perdeu uma grande oportunidade de desenvolver a humildade? Sim ou não? Sim. E aí então a vida, porque a vida conspira a nosso favor, a vida vai dar uma força para a Márcia. Ela vai ter uma dificuldade, um probleminha de saúde, vai começar a depender do filho, vai começar a depender do vizinho. Já pensou isso para a Márcia, que sofrimento? É ela que nunca pediu favor para ninguém, de repente precisar para alguém dar banho nela? E ela vai dizer, mas por que eu tenho que passar por essa experiência? Para aprender a desenvolver a humildade que não aprendeu. Então aí ela vai pedir para morrer do coração de uma vez, vai ficar 20 anos precisando dos outros. Vamos imaginar uma outra situação. A Márcia, com o passar do tempo, foi mudando a característica, foi entendendo que ela precisa dos outros, como os outros precisam dela, e desenvolveu a humildade. Ela conquistou a humildade. Talvez aí ela possa ser poupada de viver a experiência. Vocês deu para entender? Deu para entender? Ó, tem um exemplo que eu gosto muito, que aí entra a colheita. Tem uma frase de Cora Coralina, que ela diz assim: o segredo da vida não está no início, o segredo da vida está na caminhada. Se você, enquanto caminha, semeia, você vai ter o que colher no final. Se você, enquanto caminha, semeia, você vai ter o que colher no final. É o exemplo que eu dei aqui da Márcia. Porque existem muitas experiências que nós não precisamos passar. Tem um velho exemplo que eu gosto de dar, e esse é repetido, tá? Esse é repetido. Que é o exemplo da casca de banana. Vamos imaginar a Márcia com esse mesmo orgulho dela. Petulante, arrogante, né? Uma pessoa que não pede nada para ninguém, aquela coisa toda. E aí a vida vai ajudando a Márcia. Ela tinha um emprego que ela ganhava 15 mil, perdeu. Arrumou outro para ganhar o salário mínimo. Aí a Márcia, que morava num condomínio fechado, veio morar aqui na estação. Ela que tinha um carro importado, ficou com uma Brasília 67. Legal! E a Márcia? Foi a mesma coisa. O orgulho que ela andava na BMW, ela anda na Brasília. Não mudou? Não mudou. Não baixou a bola de jeito nenhum. Beleza. Aí um dia a Márcia está indo trabalhar, alguém jogou uma casca de banana na calçada, ela não viu a casca de banana, escorregou, caiu, bateu o quadril no chão, fraturou o quadril, teve que passar por uma cirurgia, na qual o médico disse assim: olha, dona Márcia, é o seguinte, existe um risco muito grande da senhora não voltar a andar, mas existe a possibilidade da senhora voltar a andar. Então a senhora vai ficar 50 dias deitada na cama, sem se mexer. E aí a Márcia vai precisar que alguém dê banho nela de pano molhado, que alguém dê comida na boca dela, que alguém leve comida até ela. E aí, a Márcia que não aprendeu a ser humilde, com o salário que diminuiu, com a mudança de casa, vai aprender a ser humilde na marra. Aí eu faço a pergunta muito simples. A casca de banana era obrigatório na vida da Márcia? Não, não necessariamente. Nós podemos citar isso como um exemplo de um sofrimento que ela passou, que seria perfeitamente dispensável se ela tivesse tido um outro caminho. Por isso que na programação reencarnatória não tem pouca coisa absoluta.
porque a depender da sua caminhada, você se livra de muitas situações que você não precisaria passar. Mas porque escolher um caminho mais difícil, vai viver a experiência mais difícil, que também é um aprendizado, só é um aprendizado mais difícil. Certo? Deu para entender? Vamos lá. Eu tenho um medo aqui que eu não tenho. Eu tenho aqui um medo que eu não tenho. Pelo menos um eu descobri que eu não tenho. Qual, Guinaldo? O medo de ficar pobre. Porque é mais pobre que isso. Mais pobre que só se eu voltar com a pata pelando, como eu fazia antigamente, né? Quer dizer, veja o lado bom. Esse medo, um monte de gente também não vai precisar ter aqui. Não é verdade? Ah, que coisa boa. Né? Medo de crítica. O medo da crítica tem a ver com orgulho. Né? O medo, isso nós já explicamos aqui, o medo de ser avaliado. Isso faz a pessoa se retrair, porque vai que vem a minha falha, vem o meu erro, então o medo de ser criticado tem a ver com orgulho. O medo de doença, né? Nós já explicamos, o medo de perder um grande amor nós explicamos, e é assim interessante, tem coisa que não dá. Uma frase antiga, já essa frase, se não me falha a memória, é do espírito Hermance. Ela diz assim: não é o amor que sustenta uma relação, é a relação que sustenta o amor. Mesmo que haja muito amor, a depender de como é a relação, o amor acaba. Certo? Porque tem coisa que é intransponível. Quer ver? Um pássaro pode se apaixonar por um peixe. O pássaro e o peixe podem viver uma história de amor. Pode sentir uma paixão, um amor, uma atração. Mas eles vão esbarrar num problema insuperável. Qual o problema, Aguinaldo? Onde eles vão morar? Nem o pássaro pode morar no fundo do mar, nem o peixe pode morar nas alturas. Não tem como superar isso, mesmo que haja amor. Então, a gente precisa se lembrar desta questão nas nossas relações. Tem muita relação, e agora não estou falando de marido e mulher tão somente. Relação. Filho, pai, mãe, família. Tem muita relação que é estragada, contaminada pela própria relação. E aí a gente fica atribuindo isso à karma do passado. O que será que eu fiz para minha mãe para ela me tratar desse jeito? Por que eu tenho um filho tão desnaturado? Devo ter matado ele na encarnação passada. Devagar, não vamos ficar viajando na maionese, não. Embora estas situações aconteçam, o que eu estou chamando a atenção é que tem uma série de acontecimentos nas relações que não tem propriamente a ver com a encarnação passada. É a maneira como você lida com a situação. É a maneira como você faz, certo? E aí a relação vai se deteriorando, sem que haja uma influência de existências vividas no passado. Às vezes você tem as duas coisas. Você tem um parente difícil, porque realmente ele é um inimigo seu de outra encarnação, mas também você não colabora, é só com 4 pedras na mão, é pedra na mão a toda hora, o que vai acontecer? Vai ferrar tudo de vez mesmo, porque já tem um problema. Ainda a relação, você não se esforça para torná-la melhor, a coisa vai virar um problema sério. Entendeu? Então a gente tem que prestar atenção nessas questões. Segundo item. Tapar o umbigo com esparadrapo não evita de pegar energia negativa. Eu sinto muito dizer isso. Nem fita crepe, nem fita isolante, nem porcaria nenhuma. Mas a Márcia Sensitiva falou. Você fica atrás da Márcia Sensitiva. Você fica atrás da Márcia Sensitiva, pelo amor de Deus, né? Para com isso, né? As energias negativas, as energias ruins, as influências são captadas, e a gente está sabendo disso, pelas nossas emoções, pelos nossos pensamentos, pelos nossos comportamentos. A conexão não é pelo órgão específico do nosso corpo, mesmo porque não é o corpo culpado de nada. Bom, entre aspas, né?
porque eu tenho que fazer uma outra palestra também. Eu tenho certeza que isso aí tem o dedo do Lindomar para dar um tema tão miserável desse. Tem um tema que a gente vai fazer que é a coisa interessante, e o tema é assim: a carne é fraca e o espírito é fraco. Aí a gente vai dizer assim: não, Aguinaldo, mas a carne não é fraca nem forte. É o espírito, a carne é neutra, não é? Sim, mas quem disse isso foi Jesus. Foi Jesus que falou. Quando Jesus disse que a carne, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E aí, para explicar isso é meio complicado, certo? Bom, mas vamos voltar aqui à nossa questão. Se fala muito do problema da sexualidade. Sexo é um problema. O sexo não é um problema. Por quê? Porque o sexo, o órgão sexual, o desejo sexual, ele é natural, ele é instintivo, faz parte de todos os seres vivos. Agora, a forma de conduzir, a forma de fazer, a importância ou a não importância que se dá a isso é que vai gerando o comprometimento. O problema está aí. O problema não está no sexo em si. Sexo em si não tem problema nenhum, já que o sexo é criação divina. Ponto. Certo? A gente observa que as pessoas, elas criam às vezes um misticismo muito grande em torno das questões. Ai, reza 10 Ave Maria, reza 5 Pai Nosso, coloca espada de São Jorge atrás da porta, né? Tem uma que é boa, minha avó que me ensinou. Quando tiver uma visita na tua casa, demorar para ir embora, você coloca a vassoura de ponta cabeça atrás da porta. Que aí a visita vai embora. Será que vale? Faz um teste na casa de vocês, vê se vai embora. Vai, essa tá valendo, tá vendo? Aí, nós descobrimos uma que funciona. A Mara tem 5 vassouras atrás da porta. E quando demora, ela vai colocando as vassouras lá, até a pessoa ir embora. Eu nunca vou na casa da Mara. Mara, nunca vou na sua casa. Depois dessa, mas não vou. Eu não sabia disso. Você não sabia que você não gostava de pessoa na sua casa. Nossa, Mara. A sua mãe fazia isso? Sempre são as mães, né? Então, assim, na maioria das vezes, é uma crendice popular. Por exemplo, quer ver uma coisa que não é crendice popular? Mas eu não vou explicar agora que não dá tempo. Quando se usava antigamente alguns animais para fazer magia, para fazer a tradicional macumba, que se usava o sapo, isso tem toda uma lógica, e quem não entender, mas eu não entendo disso. No livro Aruanda, isso é explicado com riqueza de detalhe. Inclusive, no livro Aruanda, é um dos livros que melhor explica quem são os elementais, quem são os elementos da natureza, quem representa as águas, quem representa as florestas, o que eles fazem. Também tem um livro do Paulino Garcia, muito antigo, intitulado Espíritos Elementais, e que neste livro também o autor faz uma série de explicação, porque não se tem muitos livros que falam dos elementais. Tem muitas obras, mas é aquela coisa assim, né? Um pouco desse misticismo que a gente vê ali que... Bom, então a gente descobriu que esparadrapo no umbigo não protege contra energia negativa. E descobrimos através da Mara que vassoura atrás da porta faz a visita embora. Então nós descobrimos uma coisa que não funciona e descobrimos uma coisa que funciona, certo? Tá bom. Ô Ricardo, se isso funcionasse no centro, eu ia colocar umas vassouras atrás da porta, ver se os trabalhadores iam embora. É brincadeira. É piada. Vamos lá. Próximo. Terceiro. Delírios de vaidade pode nos colocar em sintonia com o que é negativo. Olha que legal. Quer ver como a gente precisa amadurecer? Vamos imaginar que todos nós já desencarnamos. E todos nós recebemos a autorização para continuar trabalhando na parte espiritual do caminho de Damasco. Parte espiritual, né?
o centro está ali. O Dr. Klaus falou na palestra de sexta-feira. Para quem não viu, foi o Dr. Klaus que fez a palestra sexta-feira. Muito interessante. Que nós, inclusive, vamos postar na live de domingo. E ele disse que ali no lote, para nós é um lote, mas no plano espiritual já está construído e já está funcionando. Então vamos supor que todos nós desencarnamos e estamos trabalhando no plano espiritual, no caminho de Damasco. Pergunta: quem seria o dirigente? Não, já de Moraes nessa altura os espíritos já reencarnou tudo. Já estão cada um com a sua função. Quem seria o dirigente? Eu vou pegar a última parte da sua fala. Qualquer um que tivesse condição, porque lá é diferente de cá. Por exemplo, todos nós desencarnados, os espíritos podem avaliar. Um exemplo, que Dona Nessi, pela sua idade, pela sua dedicação, pela sua simplicidade, pelo esforço que ela faz, ela merece ser a dirigente do centro. E o Aguinaldo? Aí está lá trabalhando em outra função. É interessante isso, porque a gente acha que os cargos daqui vão continuar lá. Ah, não, se a gente vier lá, o Aguinaldo vai continuar como dirigente. Então, ele está dirigente aqui, nesse contexto. Eles podem chegar à conclusão lá, não, aqui agora, pelos méritos adquiridos, Carla está melhor que o Aguinaldo, ela vai dirigir aqui o centro. E o Aguinaldo, ele vai fazer qualquer função aí. A dirigente aqui espiritual do caminho de Damasco é outro, não é o Aguinaldo. Então lá, às vezes é diferente de cá. Aí a gente fica alimentando essa vaidade besta, né? Que a gente acha que é indispensável, que a gente acha que o trabalho não acontece sem a gente, que a gente é a última bolacha do pacote, né? E aí então a gente tem essas decepções. E esta vaidade realmente nos coloca em sintonia com os espíritos inferiores, porque Freud dizia assim, olha Freud, não é um religioso, Freud não era religioso, Freud até tinha uma questão com a religião, ele fazia até umas críticas com a religião. Freud dizia que nós podemos suportar muitos ataques, mas somos vulneráveis aos elogios. Porque o elogio geralmente enche o nosso ego. Ah, então não pode elogiar? Não, foi isso que eu disse. Você pode elogiar, claro que você pode elogiar. O problema é de quem é elogiado. O problema é de quem é elogiado. Se eu elogio um bom trabalho e a pessoa vai ficar com o ego explodindo, o prejuízo é dela. Eu elogiei o trabalho. Eu não disse que ela é a melhor pessoa do mundo. Ela fez uma coisa e eu disse que eu estou elogiando. É igual bater palma. Tem centro. Tem centro que as pessoas são orientadas a não bater palma, porque estimula a vaidade do orador. O que faz? Faz assim. Juro, é verdade. Aí, na hora que acaba a palestra, não pode bater palma. Ah, mas o orador vai ficar vaidoso. Cara, se ele já é, ele já é. Não é as palmas, porque eu acho que as palmas, eu compreendo as palmas como um incentivo. O elogio como um incentivo, né? Pô, isso aqui ficou bem feito, que legal, né? Uma maneira de dizer que gostou exatamente. Aí é o que eu disse. Agora, se o outro vai ficar inflado, o ego lá em cima, bom, aí é problema do outro, o prejuízo é dele, ele que vai se enroscar depois. Então, por isso que eu fiz essa comparação. Do lado de lá, pode ser que não seja igual cá. E aí a gente tem que pensar nisso, tá certo? Próximo. Amar sem o alto amor é quase um suicídio emocional. Essa frase é autoexplicativa. Amar sem o alto amor é quase um suicídio emocional. Por quê? Porque aí esse suposto amor, ele vira enfermidade, ele vira dependência, ele estimula a carência, ele estimula a submissão. Essa lição já é velha, nós já aprendemos. Eu me amo e depois amo o próximo. Aguinaldo, mas amar a si mesmo não seria uma postura de egoísmo? Egoísmo é você amar só você e os outros que se danam. Isso é egoísmo. Amar você e amar o próximo é o princípio do ensinamento cristão. Devereis amar o vosso próximo como a vós mesmos. É claro que isso precisa ter limites, é evidente que isso precisa ter limites, né? Por exemplo, a vaidade, quando bem colocada, é um estímulo à autoestima. Então, toda pessoa que tem uma vaidade dentro de um equilíbrio,
Ela é incentivada aqui a se cuidar, a cuidar de si, a cuidar da sua beleza, sei lá, do jeito que ela quiser. Não é prejudicial. Quando isso ultrapassa alguns níveis, aí ela se torna prejudicial. Por quê? Porque extrapolou, como todos os sentimentos. O obsessor não pode ser simplesmente afastado, sem a compreensão do porquê da sua presença. Toda a obsessão partiu de um processo auto-obsessivo. O obsessor não pode ser visto como o vilão da história. Ainda que ele esteja ali nos atazanando, ainda que ele esteja ali nos alfinetando, criando os nossos problemas, alguma coisa nos amarra a ele, alguma coisa nos conecta a ele. E como eu sempre discuto com a Aline Maringolo esse assunto, às vezes nem é coisa dessa encarnação. Às vezes são conexões antigas que foram estabelecidas e justamente por isso é como se aquele espírito tivesse um certo direito sobre você. E isso não tem a ver necessariamente com a situação desta existência. Ok? Próximo. O item número 6. Há muitas formas de repor as energias boas. Passe, contato com a natureza, banho, um banho, né? Água. A água alimenta a natureza. Seria debaixo do chuveiro, só que pobre não pode usar esse recurso. Porque chuveiro de pobre é coisa do inferno. Por quê? Porque chuveiro de pobre é assim, quando esfria, ele não esquenta. Aí você coloca no máximo, para sair bem quietinho, 5 minutos, desliga a chave. Cai a energia. Aí a água esfria. Quem é pobre aqui, não é desse jeito? Não é desse jeito? É uma coisa terrível isso. Aí você vai lá ligar a chave, aí você já morreu de frio. Por isso que eu digo, quem ama frio deve ter vindo do umbral. Porque vocês sabem que o umbral é frio, né? O umbral, ao contrário do que diz, é quente. Né? Não, o umbral é frio. Eu gosto de frio. Então, está se recordando de onde você veio. Só pode, porque eu não consigo ver uma vantagem no frio. Primeiro, você come demais e engorda. Segundo, para levantar cedo é terrível. Para tomar banho é horrível. Nem que o seu chuveiro seja bom, não seja igual ao meu. Mas depois, até você trocar e colocar a roupa é um transtorno. Não é verdade? Né? Então, assim, pode falar. Não tem o quê? Pronto. Sempre tem os de esquerda para me falar. Né? Você está indo bem. Não é de esquerda, partido político, não. Olha lá. Sempre tem alguém para contrariar. Você está indo bem, né? Então, gente, vocês já viram de onde que o Charles veio. Certo? O que ele acabou de falar, denunciou de onde ele veio. Lá. Curitiba. Tá certo. Bom, vamos voltar para o assunto sério aqui. Tá certo. E outra coisa, gente, assim, agora falando sério, quem mora em Votuporanga não está preparado para frio. Quem mora em Votuporanga desceu menos que 17 graus, a gente não aguenta. Né? Então, assim, vamos fazer uma campanha frio não. É isso, vamos abrir uma exceção. Depois do comentário infeliz do Charles, vamos aqui ressaltar um comentário significativo. Nossos irmãos estão lembrando que vai ter o Bazar da Pichincha os próximos 2 finais de semana, e se tiver frio, tem bastante roupa de frio, né? Aí pode ter a 0 grau, não vou estar aqui mesmo, vou estar viajando, então assim, Vamos lá, senão não vamos terminar o estudo hoje. Descuidos do dia a dia podem comprometer a nossa energia. Gente, e é descuidos assim, descuido básico, descuido simples. Olha só como que a gente tropeça. Tem gente, não é todo mundo, é claro,
Tem gente, quando está nervoso, está irritado, não está bem, primeira coisa que para de fazer prece. Eu não vou fazer prece. Aí a família está meio brigada. Como é que vai fazer evangelho no lar? Não faz evangelho no lar. Às vezes só faz o evangelho, o marido e a esposa, um está brigado com o outro, vai fazer o evangelho que jeito. Não faz o evangelho. E aí a gente não deixa de ler livro. Não é assim, quando a gente está meio desanimado, meio cansado, a gente para de ler livro. Então, assim, são coisas perigosas, coisas simples. A prece, a leitura do evangelho, uma oração no meio do dia. A gente vai deixando, a gente vai deixando, a gente vai deixando. É igual o obsessor da internet. A gente acha que não é viciado. Preste atenção. Não estou dizendo que é todo mundo, é claro. Estou generalizando. Preste atenção durante um dia. Entrei no Facebook, vi as notícias. Entrei no TikTok, vi lá alguns vídeos. Aí respondi alguns WhatsApp. E pior, tem gente que é tão perturbada que tem grupo no WhatsApp. Grupo é uma perdição. Grupo, você tem que ficar respondendo no grupo. É grupo da família, é grupo dos vizinhos, é grupo da cerveja, é grupo do churrasco. Pelo amor de Deus, isso acaba com a vida. Aí assim, você não é viciado. Quando você chegar no final do dia, honestamente, faça uma varredura e calcule quanto tempo você ficou na rede social sem nada acrescentar. E o que você faria naquele período? Legal, né? Ah, não, Aguinaldo, eu só entro se na hora de dormir eu dou uma olhada lá no celular. Ué, tudo bem. Mas seria legal na hora de dormir você fazer uma prece. Né? Você ler uma página de um livro, né? Então, assim, esses costumes do dia a dia, bobos, a gente vai perdendo, né? A gente vai perdendo. É impressionante. Eu vou dar um exemplo, mas isso acontece com frequência. Outro dia a pessoa de fora, segunda-feira de manhã, 7 horas. Ô Aguinaldo, será que vocês podiam fazer uma vibração para mim aí no centro? Eu não estou bem. Você olha, pode, mas não dá para fazer hoje, porque hoje é segunda-feira, hoje não tem atividade no centro. Mas é que eu estou muito mal. Me diga uma coisa, você assistiu ontem a live do Klaus às 19h30? Aí eu estou tão mal que eu nem lembrei. Cara, é a mesma coisa, você está com dor de dente e esquecer de ir no dentista. Tem condição um negócio dele? Não tem condição. Então, porque você vê que as pessoas às vezes não buscam os recursos que têm. Porra, o recurso existe, pô. Vai lá assistir uma palestra. Vou ter um tratamento à distância, coloca lá na internet, né? Ah, mas eu não vou melhorar totalmente. Pô, mas você melhora um pouco. O pouco que melhorar já tá bom. Eu tenho certeza que se essa pessoa tivesse assistido, na segunda-feira não estava tão mal para pedir ajuda, aguentava até quarta. Né? Aguentava até quarta. Né? Vai. Agora que é lá, hein? Tá acabando meu tempo já. Tá. Obrigado. Se estamos bem, o mal não nos alcança. Simples assim. Simples assim. Para nos alcançar, é porque não estamos bem. Então o que eu faço? Eu me esforço para ficar melhor. Ou estar bem, pelo menos a maior parte do tempo. E olha bem, isso não quer dizer que você não sofra influência. Estar bem, e pode ter um monte de obsessor à tua volta, tentando te passar rasteira, tentando te empurrar, tentando te derrubar. Isso existe? Claro que existe. Dona Ivone do Amaral Pereira, ela teve um braço fraturado, porque um espírito a empurrou. E quando o espírito a empurrou, ela quebrou o braço, ela tinha acabado de psicografar o Memórias de um Suicida. O espírito disse assim para ela, isso é para a senhora aprender a não ficar se metendo nas nossas coisas. Ela fraturou o braço. Foi o empurrão de um espírito. Aí você vai dizer, mas de onde que estava a proteção espiritual? Pois é, mas aí a gente entra naquele capítulo das nossas necessidades evolutivas. Então quer dizer que se eu ficar doente é porque eu não tenho proteção espiritual? Sim, mas nós estamos aqui encarnados. Então quer dizer que se o Ricardo sofreu um acidente de carro, acidente de avião, ele machucar, então ele não tinha proteção, você viu, ele sofreu um acidente. Mas peraí, até onde a gente acha que vai a proteção espiritual? Nós estamos vivendo num mundo de provas e expiações, e tem um monte de coisa que vai acontecer e nem faz parte do karma. Sei lá, você tem um escorregão, quebra o pé, você se acidenta de carro. São as situações da vida.
São os processos naturais. Isso não tem a ver com maior ou menor proteção. As coisas vão acontecendo como tem que acontecer. Então, a gente tem que prestar mais atenção nisso. Ó. São coisas da vida. Vamos lá, está acontecendo, tudo bem. Não tem problema nenhum. Próximo, está acabando já. Quando há muita procrastinação e o quadro se mantém muito tempo, é como se nos debatêssemos numa areia movediça energética. Quando você permanece muito tempo num quadro de procrastinação, sei lá, um quadro de preguiça, um quadro de mágoa, e você está bastante tempo daquele jeito, é como se você entrasse num processo de areia movediça e você não consegue sair dali. Outro dia nós estávamos atendendo um espírito e foi uma incorporação muito difícil para o médium. Era um atendimento específico, tá? Que a gente está tentando voltar a fazer. Porque a médium saculejava, e parecia que o espírito vinha, não vinha. E cada vez que o espírito vinha, como se ele incorporasse e saísse, dava um choque tão grande na médium, que se nós não apoiássemos, ela teria caído no chão e se machucado. E aí era eu que estava atendendo, eu fiquei ali atendendo um pouquinho, tentando entender a situação. Aí depois os espíritos passaram. Era um espírito que estava numa região subcrostal, bem profunda de sofrimento, há mais de 30 anos. E era como se ele estivesse, eu vou usar essa expressão na falta de outra, tá? Só para a gente tentar entender. Era como se ele estivesse grudado num piche. Então, a hora que os benfeitores retiraram, ele vinha. A hora que ele tentava incorporar na média, o piche puxava ele de volta. Aí ele voltava, ele tentava incorporar o piche. Então a média deu vários solavancos até vir de uma vez. Aí ele conseguiu romper de uma vez para que aí ele pudesse ser socorrido. Né? E aí a gente vai percebendo, né, as situações de dor, de sofrimento que a gente vai encontrando nessa caminhada. E não são poucos. Bom, e para a gente encerrar, e a Suzy fazer a prece para a gente, já que eu não fiz no início, vamos fazer no final, né? Muito simples. Tudo passa, mas às vezes leva tempo. Precisamos ter paciência. Tudo passa, mas às vezes leva tempo. Precisamos ter paciência. Então a gente precisa ter paciência. As coisas precisam ser feitas devagar e com calma, tá bem? Então agora a Suzy vai encerrar, reforçar mais uma vez o convite para quem puder ajudar, quem puder estar lá com a gente, aí no Bazar da Pechincha, no próximo final de semana, sexta, sábado e domingo, no outro final de semana, vai nos ajudar bastante. Pois não? Domingo não? Por que domingo não? Oi, gente, mas vocês não vão trabalhar de domingo? Nossa Senhora, hein? Eu vou discutir isso, que esse grupo está muito preguiçoso. Não, pode trabalhar de domingo até 6 horas da tarde, sim. Hã? Olha a procrastinação, hein? Tá bom. É sexta e sábado, e depois é quinta, sexta e sábado no outro final de semana, é isso? Muito bem. Aos amigos da internet, boa noite, muito obrigado, e nós ficamos com a Suzy para a prece final.